Aí, católicos querem saber, bom, como fazer um jejum que agrada a Deus? Vamos entender isso no detalhe? Então vamos lá. Eu quero meditar com você o livro do profeta Isaías. Isaías foi um profeta que viveu 700 anos antes de Jesus. E Isaías já abre o livro dele descendo a lenha no pessoal que praticava a religião, mas praticava falsamente a religião. Só tinha casca. Sabe quando só tem casca e que você abre e não tem nada dentro? Eram os religiosos da época de Isaías. E Isaías abre o primeiro capítulo, a partir do versículo 11, já falando desse pessoal que era só casca. E ele estava dizendo assim, ó, Deus falando pela boca do profeta Isaías. Imagina que é Deus falando. De que me serve a multidão dos vossos sacrifícios? Porque o pessoal ia lá em fila para fazer sacrifício, imolar animais, derramar sangue, para apresentar a Deus as oferendas. E aí Deus está falando, de que me serve, capítulo 1, versículo 11, de que me serve a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto de holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Não quero sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de cabritos. Quando vindes à minha presença, quem vos pediu isso de vossas mãos, e que andasseis nos meus átrios? Parai de trazer ofertas vãs. Ele chama as ofertas que estavam levando de ofertas vãs, ofertas vazias, ritual religioso sem sentido nenhum. Por que eram ofertas vãs? Por que era ritual religioso sem sentido? Versículo 13. Eu abomino o incenso, a lua nova. Lua nova era uma festa, tipo festa de padroeiro. O sábado, que no nosso caso hoje é o domingo. A Assembleia não suporta maldade com festa religiosa. Deus está dizendo pela boca do profeta Isaías que lua nova, festa de padroeiro. Sábado, que é o domingo, missa de domingo. A assembleia, grupos de oração. Tudo isso para nada serve. Calma. Versículo 14. Odeio vossas luas novas e dias santos. Tornaram-se insuportáveis. Não aguento suportá-los. Deus está dizendo, eu não aguento essas orações, essas rezas, essas cerimônias, esses incensos, essas velas. Não suporto isso. Você está assustado? Você vai entender. Versículo 15. Quando estendeis vossas mãos, desvio de vós os meus olhos. Imagina, a gente orando e Deus virando o rosto assim, não quer ouvir. Ainda que multipliqueis as orações, eu não as ouvirei. Pois vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai dos meus olhos a malícia de vossos pensamentos. Parai de praticar o mal. Aprendei a fazer o bem. Buscai o direito, socorrei ao oprimido, fazei justiça ao órfão, defendei a causa da viúva e depois vinde. Depois vinde. Depois que você aprender a fazer o bem, a ajudar o que precisa, a ser útil, a fazer caridade,
a tratar com amor as pessoas, depois que você fizer isso, aí você vem acender incenso, acender vela, fazer reza, fazer cerimônia, cantos, louvores. Porque a cerimônia no templo, os cantos, os louvores, os incensos, as velas, as rezas, só tem sentido se você praticar o bem na sua vida. Se não é tudo prática vazia, teatral, mentirosa, hipócrita. É uma chapuletada que o profeta Isaías está dando lá naquele tempo. E que serve para hoje, evidentemente, vai servir para sempre. Aí você fala assim, mas peraí, e o jejum? Qual é o jejum que agrada a Deus? Primeiro, Isaías está mostrando no capítulo 1 que práticas religiosas sem a prática do amor no dia a dia, sem cuidar de quem precisa, sem ter paciência com as pessoas, sem amar o próximo, Deus não suporta. Prática vazia, de religião vazia, ofertas vãs, como ele disse aqui. Aí no capítulo 58, vamos dar um salto agora, ele entra no tema do jejum. E aí olha o que ele fala do jejum. Isaías 58, versículo 3. Começa com uma pergunta, como se alguém estivesse perguntando para Deus. A pergunta é assim: por que foi que jejuamos e tu nem olhaste? Afligimos nossa alma e nem tomaste conhecimento? Ou seja, o cara que jejuou está questionando a Deus. Eu fiz o jejum e o Senhor nem me deu o que eu queria. Jejum não é moeda de troca com Deus. Assiste aqui o vídeo número 21 que eu gravei. Hoje é o 25. Põe aí no YouTube, Católicos Querem Saber 21, que você vai entender bem essa questão do jejum, que não é troca com Deus. Mas é o 21? Não, não é o 21, não. É o 22, perdão. É o vídeo 22. Coloca aí, Católicos Querem Saber 22, que é o vídeo que eu falo do jejum como troca, como moeda, enfim. Mas aí o pessoal está perguntando a Deus, fizemos o jejum, o Senhor nem olhou? Aí Deus responde, acontece que no dia do vosso jejum, continuais nos vossos negócios e oprimis todos os vossos operários. Ou seja, você faz jejum, fica com aquela carinha de santo, mas está explorando as pessoas. Ele continua. Jejuais, continuando as contendas e rixas, e bateis nos outros impiamente. Ou seja, o cara está dentro da igreja, jejuando, com cara de santo, mas distrata os outros, trata mal, agride verbalmente ou até fisicamente, mas está com a cara de santo lá dentro da igreja. Deixai de jejuar como até agora, para que se ouça no alto o vosso clamor. Para com esse jejum. Para de jejuar. Deus está falando, para de jejuar. Do mesmo jeito que ele falou lá no capítulo 1, para com essas oferendas, essas luas novas, esses dias santos, para com tudo isso. Não tem que fazer isso até que você aprenda a amar. Versículo 5. Acaso é esse o jejum que prefiro? Um dia em que a pessoa se humilha, curvando a cabeça como junco ou deitando em silício e cinza? É a isso que chamais de jejum? Um dia agradável ao Senhor? Ou seja, um dia que você fica amuado, fica com a cabeça baixa, achando que é santo? Acaso o jejum que eu prefiro não é este?
quebrar os grilhões iníquos, ou seja, tirar de cima das pessoas os abusos que você faz. Soltar as cordas do jugo. Para de prender as pessoas, para de atravancar a vida das pessoas, deixa as pessoas irem livres, facilita a vida de todo mundo, não atrapalha. Deixar ir livres os quebrantados. Ou seja, a pessoa se fez alguma coisa errada com você, se quebrantou, se arrependeu, perdoa, deixa ela ir livre. Tira o peso da sua maldade de cima dos outros. Romper com toda a opressão. Esse é o jejum que eu prefiro, Deus está falando. Esse é o jejum. Não é você ficar sem comer uma comida. Trata bem o outro, ama o outro. Não será também, ele continua dando exemplos de jejum que Deus gosta. Não será também repartir teu pão com o faminto, recolher na tua casa, os indigentes e errantes. Quando vires alguém nu, veste-o, e não desprezes a tua própria carne. Não faz mal ao teu irmão porque ele é tua carne. Cuida de quem precisa, seja paciente com os outros. Aí ele fala no versículo 8. Então, a tua luz romperá como a aurora, e a tua cura virá mais depressa. Tem gente que não se cura porque está cheia de amargura, de ódio, de ressentimento, de rancor. Libera isso. Joga esse lixo fora. Ama, perdoa. Facilita a vida do outro. Não seja impedimento para nada. Não cria caso. Deixa ir. E aí você vai conhecer o perdão de Deus sobre você, e aí você vai entender qual é o jejum que agrada a Deus. Versículo 8 de novo. Então, a tua luz irromperá como aurora, e a tua cura virá mais depressa. A tua justiça irá à tua frente, e a glória do Senhor te seguirá. Então, quando o invocares, o Senhor te atenderá. E quando clamares, ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do teu meio o jugo, o dedo acusador e a conversa maligna, se deres ao faminto o teu alimento e saciares quem está humilhado, a tua luz brilhará nas trevas e a tua escuridão será como meio-dia. O Senhor será sempre o teu guia e te fartará até em lugares áridos. Ele fortificará teus ossos e serás um jardim bem irrigado, uma fonte cujas águas não param de correr. Quer fazer um jejum que agrada a Deus? Cuida do teu irmão. Assiste esse vídeo de novo, porque a repetição, ela é a mãe da aprendizagem. Fica com Deus. E aí, gostou de saber? Então, clica aqui e assiste esse vídeo que eu preparei para você.